Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, uma excelente tarde de domingo a todos, Deus abençoe. Meus irmãos, já estava há algum tempo já com esse desejo em meu coração. Hoje pela manhã tivemos um término de escola dominical muito bem, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor. Conseguimos concluir mais um trimestre desse ano de 2025. Assunto este falando sobre espírito, corpo e alma. E o nosso pastor presidente, Luiz de Artilheiro, foi muito bem. Uma aula guiada, direcionada, dirigida pelo Espírito Santo através da sua pessoa. Saudações meu pastor presidente, Luiz de Lira. Ele não gosta que eu faça isso, que nós não fazemos, mas uma coisa eu aprendi: dai honra a quem tem honra. E eu tenho o maior prazer de servir a Deus, depois de servir também meu pastor, como obreiro, como membro, poder honrar ele, né? Tenho que reconhecer isso. Ele é um pastor exemplar, meus irmãos, tem 79 anos e tem lutado, se esforçado, se dedicado à obra do Senhor. Então, nesse momento, eu quero fazer saudações a ele, meu pastor presidente. Depois, também quero aqui agradecer a Deus, porque Ele que nos deu essa oportunidade, né? Eu me chamo Sóstenes Oliveira, pela bondade, graça e misericórdia de Deus. Estamos ali servindo a Deus como presbítero na Assembleia de Deus, Ministério Cristo Poder para Vencer, que está sob a direção do pastor, que eu já falei, pastor Luiz de Lira. E eu tenho um básico em teologia pelo IBIPS, né? Fiz aula com a professora Vanete. E hoje, pela misericórdia de Deus, eu tenho a honra e prazer de estar fazendo bacharel na Escola Daniel Berg, que está ali na Assembleia de Deus, Aribiri, Vila Velha. Estamos ali, né? Se Deus quiser, esse ano aí, estamos no segundo ano, um período, a metade do ano, estamos indo para o terceiro ano. Mas vamos ao que interessa, né? Vamos hoje tratar de um assunto muito importante dentro da escatologia bíblica. Já tem dias, meses que esse desejo no meu coração, só que hoje a escola dominical me despertou quando eu estudava, e hoje ali em sala de aula, um tópico que chamou muita atenção, essa lição de número 13, né? Que tem um título: Preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. E no tópico 2, que fala sobre perigos de teologias modernas, no tópico 3, eu só vou ler uma parte aqui, que tem um tema: prosperidade, existencialismo e engajamento cultural, né? Vou ler só um tópico aqui, que é através dessa parte que eu marquei, que vai vir um assunto a ser abordado aqui. Olha só: acautelamos também da cosmovisão cristã, inspirada na escatologia calvinista amilenista, que descrendo no arrebatamento da igreja em um milênio literal. Só essa parte, vou nem ler mais aqui não, porque isso aqui é o que está acontecendo na atualidade. Eles não creem no arrebatamento da igreja e descreem no milênio, porque eles, calvinistas, muitos deles afirmam que o que está escrito em Apocalipse é espiritual. Eles não acreditam que ali é uma forma literal, de fato, que vai acontecer. O exemplo, os 140 mil, eles falam que é a igreja, né? Sendo bem claro dizer que são judeus, e não tem igreja nisso. E o milênio realmente é literal, vai acontecer. Temos diversos textos bíblicos, como Zacarias. A boa parte do Antigo Testamento aponta para o reino milenar, que Cristo ele vai fazer, ele vai ali tomar assento do trono de Davi, que ele prometeu que o trono de Davi não teria fim. E Zacarias tem texto que diz que aquele que não for a Jerusalém para adorar o Senhor naqueles dias, vai ser castigado com vara de ferro. O texto é muito claro, não tem como dizer que isso é apenas espiritual, mas é literal, vai acontecer. Certo? E outro detalhe também, já que nós estamos nesse assunto, porque hoje muitos estão descrendo do arrebatamento,
ele diz que todo olho verá, a igreja vai passar pregando tribulação e vai encontrar com Jesus, da mesma forma que os judeus lá no final vai se encontrar. Mas vamos para a Bíblia, vamos falar de Bíblia. E muitos usam esse texto, né, que está em Mateus 24, 29 a 31, dizendo que aqui é o arrebatamento da igreja. Muitos afirmam isso. Tem muitos, até assembleanos, estão indo, se tornando pós. Devemos vigiar. Mas eu não gosto de falar com a minha tese, com o meu pensamento, porque a tese aqui é a Bíblia, é ela que fala. Então vamos deixar a Bíblia falar e depois a gente complementa alguma coisa. Vamos lá? Olha só, Mateus 24, 29 é o que eles usam para dizer que aqui vai ser o arrebatamento. Vamos lá. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, aos quais juntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos a uma terra, extremidade do céu. Primeiro passo, o que precisamos entender é o seguinte, que Mateus 24, ele não é para a igreja. Se formos voltar lá atrás, no início, quando foi perguntado a Jesus, um dos seus discípulos que era judeus, certo? Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele, e o seu discípulo em particular, dizendo, quando serão essas coisas, que sinal haverá de sua vinda e o fim do mundo? Jesus aqui nesse capítulo 24 de Mateus, observe, esse capítulo ele é específico para Israel, tá? Ele não, a igreja não existe aqui nesse capítulo. Isso aqui é para a nação de Israel, os remanescentes, aqueles que esperam pelo Messias, que são judeus ortodoxos, que ainda não receberam o Messias. Quem creu no Messias faz parte da igreja, né? Já não inclui mais aqui, ele faz parte do corpo de Cristo, certo? E outro detalhe aqui, que eu vou ler o texto, 1 Tessalonicenses 4, que é o texto que nós usamos, que nós cremos, que é esse texto que é para a igreja. Observe bem, tá bom? 1 Tessalonicenses capítulo 4, sobre o versículo 13, a diferença, porque lá em Mateus 24, 29, está falando que os anjos vão recorrer aos seus escolhidos, certo? E eles dizem que aqui é para arrebatamento. Vamos deixar bem claro, ó. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Não quero, irmão, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós que ficamos vivos para a vida do Senhor, não precederemos que dormem. Até agora não falou de anjo aqui. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois que nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, contra o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Observe bem. Vamos botar em Mateus 24? Observe bem. Mateus 24, 29 diz que os anjos vão recolher os escolhidos. Aqui nesse contexto, Mateus capítulo de 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17, não tem anjo aparecendo aqui. É o próprio Senhor que vai arrebatar a sua igreja. A igreja que tem o Espírito Santo, quer selar pelo Espírito Santo, o Espírito Santo a levará até as nuvens. E Jesus ali vai encontrar com a sua igreja. Certo? Então, isso aqui não tem nada a ver com Mateus 24, 29, como muitos aí pegam esse texto como base. Isso aqui vai ser no final da grande tribulação. Não tem nada a ver com a igreja. O arrebatamento da igreja é secreto, individual.
certo? Esse contexto aqui de Mateus 24, que diz aqui no versículo 30 e 24, ó, se lamentarão, verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Isso aqui vai ser quando todo olho verá. Olha o versículo 31. E ele enviará seus anjos corredor de clamor de trombeta. Olha a diferença entre 1 Tessalonicenses 4 para Mateus 24. Ali não fala de anjo, só fala do próprio Cristo, né? Que vai encontrar com a igreja nas nuvens, né? E esse momento aqui de grande tribulação, Jeremias, ele diz, eu vou apresentar para vocês aqui o capítulo 30 de Jeremias. Ele vai chamar esse dia de angústia de Jacó, como nunca houve. A angústia de Jacó não é para angústia de gentil, não é para angústia de igreja, não, é para tratar com Israel, porque muitos eles querem confundir as profecias do Antigo Testamento e querem encaixar a igreja, né? Querem forçar uma coisa que não está no texto. A igreja não tem nada a ver com os problemas de Israel. A igreja, ela foi enxertada na videira, né? Nós fomos separados de Israel, somos casa fora de Israel. Israel se torna igreja quando aceita Cristo, né? Os planos de Deus para com Israel é uma coisa, para a igreja já é outro propósito, não tem nada a ver com Israel. Se Israel hoje aceitar Cristo, eles fazem parte do plano da igreja com Cristo. Eles vão ser arrebatados, subirão. Agora, se não aceitar Cristo, se viver até lá, vão ter que ser provados. Deus vai permitir o anticristo governar, para que Israel, lá na metade desse 3 anos e meio, vai ver que o Messias, que eles acham que você não é o Messias, porque ele vai proibir as festas semaniais, como está lá em Daniel, né? Ele vai proibir. Mas antes de chegar lá, vamos ler aqui Jeremias 37. Jeremias 37. Ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Agora vamos retornar para Mateus 24. Mateus 24, seu versículo de número 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve, o princípio do mundo até agora. Do princípio do mundo, olha lá, Noé, dilúvio, é pior que isso. E até agora, nunca houve, nem tampouco haverá jamais. Vai ser um dia tão terrível, olha o que Jesus fala no versículo 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. E aqui está falando dos judeus remanescentes de Israel, né? No final da grande tribulação, Jesus ele aparecerá para eles no Armagedon, porque depois que Israel não aceitar mais o anticristo como Messias, eles vão ter que fugir, né? Vão fugir e eles vão ficar 3 anos e meio às escondidas. O próprio Deus, como diz lá em Apocalipse capítulo 12, vai preparar um lugar para eles. Isso é bíblico, não é o sócio que está falando. Isso aqui não é a doutrina da Assembleia, não, é a Bíblia. E aquilo que a Bíblia prova, aquilo que a Bíblia fala, a gente tem um dever de ouvir ela, né? Todo respeito aí quem segue esse pensamento, mas eu estou aqui para apoiar e afirmar o que a Bíblia fala. Apocalipse capítulo 12, seu versículo 13. Enquanto o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. A mulher que é Israel. Deu à luz o varão porque Jesus veio de Israel. Ele veio para os teus, mas os teus não aceitaram. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto. E ao seu lugar onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo fora da vista da serpente. Está falando aqui da segunda parte da grande tribulação, os 3 anos e meio finais. E a serpente lançou da sua boca atrás a mulher, água com o rio, para que pela corrente fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançasse da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi trazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o semente de Jesus. Então Israel vai ser perseguido, com certeza vai haver muita morte nessa época, porque as 2 testemunhas que cita aqui no capítulo 11 de Apocalipse,
elas vão vir para pregar o reino de Deus, né? Vão vir para anunciar a mensagem do reino. Provavelmente Israel vai ver que realmente eles verdadeiramente vão negar o Messias, que eles achavam que não havia ressuscitado, que Jesus era apenas um profeta, que não era o Messias. E no final da grande tribulação vai vir o clamor de Israel. Eles vão estar no Magedon, onde Cristo vai pressionar eles, né? Eles vão ser pressionados pelo exército do anticristo. Conforme registra aqui Zacarias capítulo 12, né? Ele fala muito bem acerca disso. Zacarias 12:10. Sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim a quem transpassaram, e o pantearão com quem panteia. Pão unigênito chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Vai ser derramado o Espírito, né? Esse Espírito aqui está com E maiúsculo, é o Espírito de Deus, de súplica, porque eles vão clamar. Jesus vai vir no Magedon, seus pés vão estar sobre o Magedon, vai salvar Israel, né? Ali vai se dividir no meio. Zacarias, ele relata muito bem sobre isso aí. Israel será salvo, aí se iniciará quem? Um milênio. A igreja será sacerdócio de Cristo, vai reinar com Cristo, vai ser ministro de Cristo. O povo que não aceitou a marca da besta, que apoiou Israel nesse período, vai entrar no milênio. E o povo que já está com Cristo, a igreja, ela vai ter o seu corpo glorificado. Já aqueles que vieram da grande tribulação, aqueles que morreram vão ser ressuscitados no final dela para reinar no milênio. A Bíblia diz que vão nascer muitos filhos ali, então eles vão procriar no milênio, né? Então, meus irmãos, por que eu gravei esse vídeo e coloquei este assunto? Dizer para nós que a pregação do Evangelho, o propósito do Evangelho, ele não se pode ser esquecido de nossos corações, de nossas vidas, porque esta é a nossa esperança. Jesus, ele vem aí para buscar uma igreja lavada, redimida, de boas obras. Muitos dizem que a igreja passará pela grande tribulação, mas não existe texto bíblico que nos confirme isso. Claro, tem a hermenêutica, que você pode fazer a sua interpretação, mas a Bíblia Sagrada, ela tem que falar, e não o que eu penso, né? Eu tenho aqui algumas sugestões para os irmãos, antes de finalizarmos este vídeo. Alguns livros, você que gosta de uma boa escatologia bíblica, está aqui, ó. Pastor Juliano Fraga, O Tempo do Fim. É um excelente livro lançado pela CPAD, muito bom, tá? Você encontra na nossa CPAD e também em algumas livrarias evangélicas. Aqui também tem um livro do nosso saudoso pastor Antônio Gilberto, que já foi para a glória. Esse livro aqui é o Calendário da Profecia Bíblica. É um livro também que deixa muito bem explicado para a boa escatologia bíblica. Também aqui a nova declaração de fé, lançada no ano de 2025. Todo obreiro da Assembleia de Deus, todos os membros, têm que ter esse livro, a declaração das Assembleias de Deus. Para que nós não venhamos ser levados por falatórias, por falácia, por ventos de doutrina, que querem tirar a nossa base, aquilo que cremos biblicamente falando. Uma fala do pastor Ciro, né? Que eu achei interessante que ele falou. Se eu não acreditasse na doutrina da Assembleia de Deus, que é uma doutrina bíblica, eu não estaria aqui. Então, eu tenho que ter base para aquilo que eu acredito, que é a razão da nossa fé. Como diz o apóstolo Pedro, né? Tendo Cristo santificado no coração, para que sejamos prontos para responder, dizer qual é a razão da vossa fé. Até aqui o Senhor nos ajudou. Em breve teremos mais vídeos, se Deus assim permitir. Você que pode, curta, participe do canal, se inscreve, que querendo o nosso bom Deus, enquanto Ele não vier para nos buscar, estaremos aqui para servir o Senhor, para semear, para servir com a palavra de Deus. Ore por nós, interceda por nós, somos dependentes da graça de Deus e também das orações dos santos, da igreja verdadeira,
que segue os princípios, o fervor bíblico e a santa e inerrante palavra do Senhor. A paz do Senhor Jesus, Deus em Cristo Jesus, os abençoe. Fica todos com Deus.